Olá, comunidade! Voltando depois de um longo tempo ausente aqui com vídeos no canal. Mas vamos lá, ver se a gente engrena aqui na rotina de gravar materiais para vocês. Então, aproveitando esse começo de ano, fiz uma perguntazinha lá na comunidade. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo e não faz parte da comunidade Saúde Ativa, é um grupo gratuito que acontece lá no WhatsApp, onde eu partilho materiais, ferramentas, informações diversas, estudos, enfim, tudo interligado com assuntos que diz respeito à saúde no sentido de vocês desenvolverem autonomia nos cuidados da saúde de vocês, algo tão importante, tá bem? Então, na descrição aqui desse vídeo, vou deixar o linkzinho para quem quiser entrar. Mas então, o tema que eu joguei lá essa semana foi sobre moderação, né? Então, coloquei lá uma série de opções para ver o que é que as pessoas entendem sobre moderação, né? Na cabeça delas ou na rotina delas, na vida delas, o que é que elas acham que é levar uma vida moderada, especialmente no contexto da saúde. E, obviamente, me surpreendi ali com algumas respostas. Então, em vez, né, de eu estar, geralmente eu faço produção de e-books e coloco lá com as questões trabalhadas no tema, mas eu achei tão importante quando eu vi ali as respostas, eu disse, não, vou gravar um vídeo para explicar melhor para as pessoas o que é que significa moderação, particularmente no contexto dos cuidados com a saúde, e também diferenciar moderação de regeneração. Então, será que aquela moderação que geralmente a maioria das pessoas, né, consideram como tá ok, tá perfeito, né, que é sexta, sábado e domingo sair ali da rotina, né? Ou seja, manter ali de segunda a quinta ou de segunda a sexta uma rotina saudável, minimamente saudável, e aí sábado e domingo dá uma escapulada ali, uma escapulida, né? Será que realmente é considerado como moderação? Então, vamos descobrir aqui, né? Preparei então uma aulinha, tá? Com contas matemáticas que eu gosto muito, que eu acho que quando a gente tem embasamento, fica muito mais fácil da gente assimilar alguma coisa. Então, vou partilhar aqui minha tela com vocês. Começar aqui um serrote de cortar grama, mas eu espero que não atrapalhe. Então, vamos lá, gente, né? Começando por o que é a definição de moderação, né? Então, moderar é fazer diminuir ou diminuir a intensidade ou a quantidade de algo excessivo, né? Ou seja, é abrandar, é afrouxar um pouquinho. E uma outra definição é moderação é o ato de dar um limite, medida ou equilíbrio, evitando excessos ou desordens. Exemplo, isso aqui eu escuto muito nos meus atendimentos, né? Quando eu faço perguntas sobre a rotina, dos hábitos saudáveis, né? Então, é muito comum eu escutar: ah, eu me alimento muito bem. Só saio da rotina nos fins de semana e em ocasiões especiais. E aí, obviamente, eu vou ali destrinchando que ocasiões especiais são essas, né? Para a pessoa ter ali uma noção da quantidade de dias, né? Tudo com moderação. Tá bem, vamos então aprofundar isso daqui. Hábitos que geralmente estão associados com moderação, né? Dentro do contexto aí da saúde. Na alimentação, geralmente diz respeito a moderar em açúcar, em doces, né? Sobremesas, pães, massas em geral, no consumo de álcool, frituras, né? Consumo de ultraprocessados e etc. Dentro do contexto estilo de vida que é bem abrangente, né? Coloquei dois exemplos, né? Sono, atividade física, né? Geralmente, por exemplo, nos finais de semana as pessoas, né, afrouxam ali um pouco, dorme mais tarde, acorda mais tarde, né? Ou então não faz nenhuma atividade física. Enfim, tá aqui dentro do contexto dessa palavrinha moderação.
Mas quando a gente olha, né, para o ano inteiro, os 365 dias, essas exceções elas podem não ser poucas assim. E elas podem ir se acumulando ao longo dos anos, né? Em um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, é importante a gente mensurar essas exceções. Aí vamos para um cálculozinho aqui bem básico, tá, gente? Bem básico mesmo. Então, vamos supor, né, que eu considere exceção os finais de semana. Olha só, em 365 dias do ano, em um ano, corresponde a 104 dias. Se eu contar já a partir da sexta-feira, né, ou seja, aquele copinho ali de vinho, a taçazinha de vinho na hora do almoço, já na sexta-feira, ou não fazer atividade física na sexta, ou já comer um docinho ali no almoço da sexta, no jantar da sexta. Se eu somar a sexta, já corresponde a 156 dias. Aí vamos somar aqui, né? Feriados nacionais, municipais, mundiais e os imprensados ou pontos, como se chama aqui em Portugal. Eu vou colocar uma média, tudo aqui é média por baixo, viu? Tudo aqui é média por baixo. Vamos contar aí no intervalo de um ano os feriados, né, que correspondem a 15 dias, que podem ser muito mais. Aniversários de parentes, de família, de amigos, de cachorro, de periquito, né? Vamos contar aí 15 por baixo, viu? Que eu sei que tem muita gente aí, tem pelo menos uns 3 aniversários por mês, né? Mas vamos colocar aí 15 celebrações e eventos diversos fora do calendário, né? O que é isso? Uma comemoração de uma promoção do trabalho, por exemplo, uma comemoração de metas batidas, isso no contexto profissional, né? Um prêmio que a empresa ganhou, uma confraternização, casamentos, né? Chá de bebê, batizados, encontros sociais inesperados, visitas em casa, viagens curtas, eventos escolares dos filhos, dos sobrinhos, reuniões familiares espontâneas, né? Eventos diversos, coffee breaks, cursos. Epa, tem uma infinidade de eventos e celebrações fora do calendário. E por baixo, eu coloquei 25 dias por ano, mas podem ter certeza que isso pode chegar a muito mais dias do que isso. E por fim, férias, né? Quase todo mundo tira férias. Coloquei 20 dias, já nem contando o final de semana, porque já está contabilizado ali nos 104 dias. Ora bem, vamos somar, né? 104, não estou considerando na sexta-feira, mais 15 dos feriados, mais 15 aniversários de parentes, mais 25 de celebrações, mais férias viram. Oh, eita, 179 dias no modo exceção, no modo fora da rotina, ou na moderação. E isso corresponde, gente, a quase metade do ano. Metade do ano, desde quando isso é considerado moderação. Na vida real, né, na vida geral, real das pessoas, esse número muitas vezes passa dos 40 a 45%. Brincando, brincando, mas brincando mesmo. O que é que a ciência mostra sobre consistência, né? Então, estudos na área de comportamento e metabolismo, aqui eu estou entrando no aspecto da saúde, tá? Moderação no aspecto da saúde, mostram que se a pessoa quer resultados sustentáveis, isso exige, pelo menos, manter 80 a 90% de consistência dos hábitos saudáveis. Abaixo de 70%, o corpo não consolida adaptações metabólicas. Isso é com base em estudos, gente. Menos de 75% não é consistência, é oscilação. Isso já sai aí do aspecto da moderação. E o problema não são essas exceções, é quando a gente, né, torna as exceções um estilo de vida disfarçado de moderação. Então, infelizmente, muita gente, né, tá vivendo isso, né? Esse estilo de vida disfarçado de moderação, achando que está fazendo grandes feitos para a saúde, quando na verdade não está. Então, é necessário reduzir frequência,
né? E não viver reagindo a eventos. Ah, porque não sei o quê. Ah, o aniversário. Ah, é feriado. Ah, é o Natal. É o Ano Novo. Ah, é a Proclamação da República. Ah, não sei o quê, né? Sempre vai haver. A gente vive reagindo aos eventos, né, que aparecem na nossa frente. Manter 80% a 90% dos dias alinhados com objetivo, isso sim pode ser considerado como moderação. Aí eu vou entrar aqui na regra dos 80-20, né, que é tão falado por muitos profissionais da saúde, tá bem? Profissionais a sério mesmo, não aqueles que fingem que estão cuidando da saúde das pessoas, entendeu? Então eles utilizam muito essa regra do 80-20. Né? Então, esse 80, regra do 80-20 vem do princípio de Pareto, que diz que uma pequena parte das causas gera a maior parte dos efeitos, né? Ou seja, 30% ali de moderação vai causar o maior impacto, né? Nesses 70%. Na saúde, isso foi adaptado para a maior parte dos resultados vem da maior parte da consistência. Então, a gente precisa manter a consistência durante mais tempo se a gente realmente quer manter ou regenerar a saúde. É preciso realmente, pelo menos aí, esses 80-20. Aí eu vou diferenciar aqui manutenção da saúde e regeneração da saúde. E olha só, a regra do 80-20 funciona muito bem para manutenção, ou seja, a pessoa está bem, né? O que é que significa isso em um ano? 80%, mais ou menos, 292 dias. 20%, que são aqueles que a gente deve considerar a exceção, são apenas 73 dias por ano. Ora bem, sabe aquele cálculozinho lá? Vou até voltar aqui, ó. Tchu, 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 tchu. Final de semana, 104 dias. Sábados e domingos já somam 104 dias. Quando o ideal seria de exceções. Opa, voltando, 73 dias. Estão entendendo por que essa moderação precisa ser revista na vida de vocês? Isso se vocês realmente valorizarem a questão da saúde em vossas vidas, né? Então, para manter, ok, essa regra do 80-20, mas se eu tiver algum problema de saúde já instalado, não é suficiente o 80-20. Ou seja, isso não é suficiente para regenerar a saúde já comprometida. Então, importante isso que a gente não confundir manutenção da saúde com regeneração da saúde, tá certo? Na regeneração da saúde, eu coloquei aqui exemplos de situações, tá certo, gente? Porque isso, epá, é um mundo que a gente pode colocar aqui em termos de desequilíbrio de saúde. Mas eu coloquei aqui algumas muito conhecidas e habituais, né, da nossa sociedade moderna, contemporânea, entendeu? Inflamação crônica, resistência à insulina, diabetes, desbiose intestinal, permeabilidade intestinal, deficiência nutricional, fadiga crônica, endometriose, outra condição inflamatória, né? Doenças cardiovasculares, esteatose hepática tão comum nos dias de hoje, deficiência da tireoide, osteopenia, osteoporose, doenças autoimunes, tudo isso entra, e muito mais, entra na condição de regeneração da saúde. E aqui, aquela regrazinha de Pareto 80-20, ela não é suficiente. Portanto, se você se enquadra nessas situações ou situações semelhantes, onde você já está com algo instalado, eu preciso lhe dizer que essa moderação do 80-20, que seria ideal, ela não funciona. Por quê? Porque o corpo precisa sair do estado de ameaça, reduzir agressões repetidas e otimizar o sistema metabólico. Exceções frequentes interrompem o processo regenerativo. Né? Tem uma frasezinha que eu gosto muito, que eu uso nos meus atendimentos, né? Principalmente com aquelas pessoas muito resistentes, né? É, são duas frasezinhas, né? Tipo, nada muda se nada muda. E a outra eu esqueci, mas eu falo já já.
O que que a ciência sugere para regeneração? Estudos, e vou mostrar, tá certo? Exemplos de estudos em reversão metabólica, em remissão de diabetes tipo 2, em recuperação intestinal, em redução inflamatória, mostra que são necessários períodos de 90 a 95% de consistência. Lembrei da frase, vou voltar aqui. Ninguém recupera a saúde no mesmo ambiente em que adoeceu, ou seja, na mesma rotina em que adoeceu. É preciso mudar a rotina, tá? Era essa a frase. Então, voltando aqui, né? Então, para regenerar a saúde, é preciso de uma consistência de 90 a 95%. Geralmente durante 8 a 24 semanas, dependendo da desordem de saúde em que essa pessoa se encontra, podendo inclusive ser mais do que isso, como por exemplo um câncer, né, que é o limite ali do corpo, né, o pedido, né, tipo, implorando o corpo, por favor, olhe para mim, entendeu? É preciso realmente de um período muito mais longo, entendeu? Mas geralmente aí, para aquelas questões que eu estava dizendo, geralmente tá, isso é muito individualizado entre 8 e 24 semanas. Não é para sempre, gente. Depois que a pessoa consegue regenerar a saúde dela, volta para 80-20. 80-20 não é 50-50 como a maior parte das pessoas pensam, não, tá bem? Alguns exemplos de base científica, quem quiser conferir, são esses estudos, né? Intervenções intensivas de estilo de vida, do Ornish, que eu amo, protocolos de reversão metabólica, Taylor, estudos sobre inflamação e microbiota, né? Algo tão comum hoje, pessoas com problemas intestinais, de desordem, desequilíbrios intestinais. Tem aí os SNOC e Lindsat, são estudos aí que embasaram o que eu falei para vocês anteriormente, tá bem? E aí eu deixo aqui essa perguntinha para vocês refletirem. Será que a moderação é suficiente para mim? O que é que eu estou considerando como moderação? Então, já de cara aqui, né? Eu estou dizendo para vocês, olha, quem ainda não tem aqui meus canais, deixo aqui, tá? Meus canais não, minhas informações, tá certo? Já de cara, deixo aqui de que moderação não se enquadra nesse cálculo que a maior parte das pessoas fazem de só no final de semana. Ó, só final de semana durante um ano inteiro, como vocês viram lá, corresponde a 104 dias por ano. E juntando aquelas continhas que eu fiz ali, 50%, juntar viagens, férias, aniversários, celebrações, eventos e etc. Portanto, gente, eu fiz questão de gravar aqui esse vídeo para vocês, até como um alerta, né? Para que vocês possam realmente reavaliar a rotina de vocês no que diz respeito a considerar o que é exceção, né? O que é moderação, o que é rotina, para que vocês possam aí recalcular essa questão, essas exceções na vida de vocês. Aliás, é algo, inclusive, que eu vou fazer aqui para mim mesmo, né? Tipo, colocar no calendário e ir acompanhando. Olha, tenho X dias de exceções para manter a minha saúde. Infelizmente, não tenho nenhuma condição de saúde com que eu deva me preocupar no momento, então a moderação para mim serve, entendeu? Então, vou lá calcular X dias em que eu posso sair ali da rotina. E mesmo assim, quando sair, gente, não mete o pezão na jaca, não, porque não precisa, né? Sair do 8 ou 80, tem que sair desse 8 ou 80, tá bem? Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Podem partilhar com quem vocês quiserem, tá bem? Familiares, amigos e etc. No sentido de espalhar informações de saúde de credibilidade, tá bem? Até a próxima. Um beijo grande!